Episódio número 6. O ídolo do ministério. Curando as feridas causadas pela igreja. Este é um espaço de leitura, pausa e escuta. Sim, estamos no Entre Linhas e Emoções. Um convite para atravessar palavras com calma e sentir o que elas despertam em você. Vamos começar. Você tem minha permissão para sair de todos os relacionamentos tóxicos. Sim, isso foi o que eu havia escutado do nosso pastor. Olhei para o meu esposo para ver se eu havia escutado corretamente, visto que esse tipo de conselho não é comum nas pregações matinais de domingo. Já havia recebido esse conselho diversas vezes durante sessões de terapia, mas na igreja, nunca. Ted fez que sim com a cabeça. Pois é, sim, o pastor disse isso mesmo. Anotei apressadamente as palavras no meu caderno e logo depois apertei o caderno contra meu peito, como se temesse que o conselho pudesse de alguma forma desaparecer. As pessoas precisam de pastores que se levantem e as defendam nas áreas de saúde mental também. Infelizmente, essa não é a realidade mais comum. Ao ponderar suas palavras, concluo o seguinte: mesmo tendo trabalhado duro para eliminar relacionamentos tóxicos, confrontando a razão pela qual eu os escolhi, tentando agradar pessoas impossíveis de agradar, meu relacionamento tóxico mais duradouro não era com uma pessoa. Sim, infelizmente era com a igreja. Ao abrir as portas da igreja, a nossa família já estava lá, impecavelmente vestida. Não importava se o mundo havia desabado na noite anterior em casa por causa de alguma discussão, éramos obrigados a frequentar a igreja com um sorriso no rosto estampado em nossas faces, agindo como se tudo fosse mil maravilhas. Ao nos observar, você teria concluído que éramos a família perfeita. Depois do sermão, papai ficava ao lado da porta de entrada, abraçando todas as pessoas que desejavam um abraço de adeus. Suas roupas manchadas de lágrimas e maquiagem pelas mulheres que estavam a chorar. Ele olhava para elas com benevolência, cheio de compaixão. E eu não tenho dúvida da sua sinceridade. Mesmo assim, a hipocrisia do que as pessoas viam na igreja comparado ao que nós vivíamos não podia ser ignorada por mim, até mesmo para minha jovem mente. Quando chegávamos em casa, a torneira secava, ou seja, os abraços cessavam e ele ficava em silêncio. Uma coisa aconteceu que só fui reconhecer com o tempo através da sabedoria que adquiri na vida adulta. Papai havia criado um ídolo. Em um desejo profundo de agradar a Deus, ele fez do ministério e do próprio Deus a mesma coisa. E eles não são. Sempre que igualamos Deus a alguma coisa ou elevamos algo acima dele, criamos um ídolo. Diferente de Deus, que aceita nossa adoração amavelmente, os ídolos demandam isso. Eles devem ser servidos dia e noite. No nosso caso, papai sacrificou sua família no altar do ministério. Os sábados eram para redigir o sermão, os domingos para pregar, e às segundas, quando estávamos na escola, ele tinha o seu dia de descanso. O teólogo e autor Larry Titus conta como uma vez ele compartilhou orgulhosamente acerca de seu trabalho duro no ministério, do qual raramente ele tirava férias, até que Deus falou com ele o seguinte: pare de se gabar, você pecou contra sua família. Papai não aceitava que nada ficasse no seu caminho de ídolo, e nem do seu ídolo, nem mesmo nossa família.
Se algo na nossa família colocasse em risco nossa reputação perante a igreja, caso eles ficassem sabendo de algum fato ocorrido, aquilo era tratado de uma forma muito severa. Não ouse destruir o ministério de papai. Isso tornou um refrão comum em nossa casa. O ministério sempre recebia o melhor de papai. Conheço muitas pessoas que sentiram o amor e a cura que o seu ministério proporcionou. Mas também estou ciente que a nossa família sofreu, sendo que nós poderíamos ter sido seu maior legado de amor. Por que é que a transparência é algo tão difícil para líderes? Creio que isso ocorre porque alguns, não todos, mas alguns assumiram a mentira da perfeição. Como cabeça, o pastor presidente ou executivo, todos os títulos acrescentados à preferência bíblica de ser simplesmente pastor. Crê falsamente que deve manter uma pose, porque tudo ou mais depende dele. Não acredito que isso aconteça do dia para a noite. Muitos começam suas jornadas como pastores de jovens muito humildes. Contudo, algo muda dentro deles conforme eles sobem de cargo. Eles se tornam importantes o suficiente para ter a vaga de estacionamento reservada com seu nome. As pessoas apreciam seus sermões e demonstram sua gratidão. A sensação de tudo isso é muito boa e eles começam a acreditar nas suas próprias histórias. Gradualmente, à medida que a pressão de ter que desempenhar semana após semana aumenta, o medo do fracasso também se intensifica. Os dias se tornam mais longos e a paciência mais curta. Se no passado eles pediam, agora eles demandam, e ninguém tem a ousadia de contrariá-los, temendo a possibilidade de as pessoas descobrirem os seus defeitos. Eles escolhem seu círculo de prestação de contas. Sem ter que prestar contas a ninguém, o pastor que anteriormente era bem intencionado pode tornar-se vítima de muitas coisas, inclusive tentação sexual. Aqui, caros leitores, vemos que isso pode acontecer com qualquer líder religioso, seja ele pastor, padre ou um líder comum dentro de uma igreja. Continuando, infelizmente vemos isso estampado nos noticiários com frequência, e a hipocrisia impede muitas pessoas de frequentarem uma igreja. Jesus conhece o que repousa em nosso coração. Nossa fragilidade e propensão ao ego é a razão pela qual ele disse que a igreja pertence a ele e que cabe a ele edificá-la. Nós devemos edificar o reino. Uma mentalidade de reino é completamente diferente. O povo de Deus deveria estar muito ocupado representando e servindo o rei para se preocupar com títulos. Nosso rei veio como um servo. Ele espera que atuemos da mesma forma. Jesus nos ensina que não devemos ser como os gentios, que se impuseram com autoridade sobre as pessoas. Ele se humilhou, entrando em Jerusalém sobre um jumento. Algo inédito para reis conquistadores que preferiam cavalos de guerra. Por que então precisamos de fanfarra e títulos? Como diz Larry Tides, porque não ser o jumento a carregar o mensageiro? Por que não ser o jumento a carregar o mensageiro? A hipocrisia entre os líderes cristãos.
não é algo inédito. Nos tempos bíblicos, o gado era preso através de um jugo a outro gado, para que juntos eles pudessem arar os campos. Isso tornou-se uma analogia para uma expressão cultural idiomática. Tomar o jugo de um rabino significa adotar seus ensinamentos. O problema é que os rabinos demandavam a aderência perfeita à lei, enquanto se ocupavam em criar brechas para si mesmos. Em contraste, Jesus disse às pessoas para tomarem sobre si seu jugo suave. Jesus disse para aprenderem com ele, ao invés dele ser um dos que deveriam impor jugos pesados sobre o povo. Apesar de já ter dado meu coração a Jesus, ainda bastante jovem, lutei muito para conectar-me com ele. Eu também estava sobrecarregada desnecessariamente com as demandas da perfeição. Quando eu inevitavelmente falhei em manter esse padrão, pensei que Deus estivesse decepcionado comigo. Trabalhei num lindo resort na minha fase adulta. Uma certa noite, depois de supervisionar um evento de gala no salão de festas que ficava no andar de baixo, voltei para os escritórios executivos para buscar as chaves do meu carro e dirigir-me para casa. Reparei então que a luz do escritório de minha amiga, Sui, estava acesa e passei por lá para dar boa noite. Mas parei repentinamente quando eu vi Denise sobre seu sofá. A Denise e eu tínhamos um relacionamento conturbado. Se eu dissesse algo de certo jeito, ela interpretava aquilo de outra forma e vice-versa. Ela compartilhava de sua fé abertamente, então eu sabia que ela era cristã. A essa altura da minha vida, eu ainda amava Jesus, mas não gostava muito dos filhos dele. Comecei a dar a meia volta quando Sue insistiu que eu entrasse. Denise e eu estamos conversando sobre os meus problemas com o Jim. Preocupada, entrei no escritório luxuoso de Sue. Eu me importava com a minha amiga e o seu processo de anos com o homem que ela amava. Tá tudo bem? Perguntei. Sim, respondeu ela, sem me convencer. De repente, fiz algo completamente imprevisível. As palavras rolaram dos meus lábios antes que eu pudesse detê-las. Vamos orar pela Sui? Eu disse, chocando todas nós. Até o dia de hoje, eu ainda não sei por que eu disse aquilo. Talvez o instinto antigo da filha de pastor tenha sido acionado. Mas provavelmente, devido ao orgulho, eu quisesse passar uma imagem de pessoa piedosa. De qualquer maneira, foi completamente inesperado. Com certeza, elas responderam ao formarmos um círculo. Tomei suas mãos e a Denise acrescentou. Vou segurar suas mãos com cuidado, pois acabei de fazer minhas unhas. Seria possível rolar os olhos em desdém sem que ninguém percebesse? Porque eu sei que eu fiz isso quando ela disse isso. Típico. Pensei comigo mesma antes de fazer uma oração bem religiosa sobre a Sui, daquele tipo bem longo, onde você diz todas as coisas certas e ainda assim não tem absolutamente poder nenhum. Quando eu terminei, a Denise ficou imóvel, assim como Sui. Esperei, e assim que comecei a me sentir desconfortável, Denise posicionou suas mãos de cada lado da minha cabeça, aparentemente esquecendo-se de sua manicure. Senti-me encurralada. Uma onda de pânico claustrofóbico veio sobre mim, mas ela persistiu. Até o dia de hoje ainda debatemos de forma brincalhona sobre o ocorrido. Ela defende que me tocava levemente, enquanto eu explico que ela podia sentir suas mãos fechadas como garras,
de onde nem mesmo um lutador profissional poderia ter se desvencilhado. Provavelmente, as duas versões têm um pouco de verdade. Então, a Denise começou sua oração, somente com 2 palavras, mas certamente poderosa. Confie em mim, ela disse, soltando sua mão. Confie em mim, ela repetiu. Então, uma vez mais e ainda mais alto, confie em mim, e terminou sua oração. Naquele momento, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu pude visualizar um jugo gigantesco sobre meus ombros, do tamanho de uma figueira. Depois, uma mão fechada em um punho ainda maior desceu dos céus e destraçou o jugo em milhões de pedaços. Foi completamente destruído, mas de forma impressionante, permaneci completamente intacta. Nenhuma eternidade tentando unir os pequenos pedaços seria suficiente. Antes mesmo de me dar conta, as lágrimas já estavam escorrendo pela minha face. Naquele dia, Deus usou uma mulher fiel do Senhor para orar ousadamente por outra mulher que estava despedaçada. Eu chorava enquanto minha nova amiga Denise acolhia-me em seus braços. O meu jugo, claro, representava as inúmeras coisas que eu acreditava que tinha que fazer corretamente para agradar a Deus. Eu não havia percebido isso, mas eu não confiava em Deus, nem um pouquinho. Eu pensava que Ele era distante e indisponível, punia através do silêncio, não se importava com os detalhes da minha vida, agradava brevemente nas raras ocasiões que eu acertava, que Ele sempre estaria pronto a se irritar quando eu cometia erros, que Ele era alheio às minhas dores, incerto se acaso eu merecia ser salvo ou não, e que aguardava para me dar um sermão quando eu chegasse no céu. Quem quer servir um Deus desse? Ninguém. Simplesmente assim. Porém, esse era o Deus que eu servia. Na minha busca renovada por um relacionamento com Deus, queria entender como e quando sua imagem havia ficado tão distorcida em mim. Frustrada, com caneta e caderno em mãos, comecei a escrever. Foi quando um gráfico me veio à mente. Criei um gráfico na página do meu caderno. Tinha 3 colunas e estava disposto da seguinte forma: Pai, Mãe e Deus. Depois disso, escrevi os atributos positivos e negativos do meu pai na coluna abaixo do seu nome. Fiz o mesmo para minha mãe. Isso me levou um tempo. Segue um exemplo. Embaixo do pai, coloquei bom provedor, silêncio como punição. Embaixo da minha mãe, nome da minha mãe, impossível de agradar, proporcionava férias especiais. E Deus estava em branco. Finalmente, Deus me levou a colocar uma marca em sua coluna, para cada atributo que eu havia transferido a Ele, sem perceber. Eu devia ter colocado que sim, Deus era um bom provedor, mas que também fazia do silêncio uma punição, que era um Deus impossível de agradar. Ou seja, eu tinha feito uma transferência. Abismada, eu percebi que quase tudo que meus pais fizeram realmente moldaram minha percepção de Deus. Por exemplo, como meu pai me punia com silêncio, eu criei que Deus fazia o mesmo. Porém, visto que papai proveu a nossa família da sua melhor forma, sentia que Deus também cuidava das minhas necessidades.
Destruir imagens erradas sobre Deus causou muito medo. Tive que substituir um Deus malvado, como eu mesma chamava ele, pelo Deus verdadeiro. Temia que, caso eu escolhesse o Deus incorreto e inadvertidamente, eu seria punida. Além de ter atribuído uma imagem incorreta de Deus através de meus pais, também fiz por causa de abuso religioso, por aqueles que infiltraram o ambiente eclesiástico. Meus medos se manifestaram em forma de ataques de pânico e terror noturno. Trabalhei arduamente para conhecer a verdade sobre Deus e substituir tudo isso na minha mente. Isso demandou coragem, tempo e fé. Garanto a você que, assim como eu sempre estive debaixo dessa graça, assim também será com você. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Jesus cumpriu todos os requerimentos da lei e nos deixou com um mandamento: amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Ele nos convidou a termos um relacionamento de paz com Ele e enviou o seu Espírito Santo como Consolador para auxiliar-nos. A partir disso, eu li minha Bíblia com novos olhos, focando no amor de Deus. Percebi que Jesus gentilmente removeu o fardo de sobre mim e Ele não acrescentou. Percebi que Ele tinha uma compaixão infinita pelas pessoas e os seus discípulos, que frequentemente eram bem cabeças duras. Trabalhei para ser curada da dor, camada por camada, e separei meticulosamente a verdade das mentiras. Regressei para a igreja, assentando-me no último banco, mas mesmo assim regressei. Encontrei uma pequena comunidade com um pastor muito gentil. Pessoas como essas ainda existem. Continue a procurar, mesmo se não as encontrar imediatamente. Semana após semana, ouvi o pastor ensinar sobre a graça e semana após semana fui sendo curada. O amor perfeito de Deus lançou fora o meu medo. Uma certa vez, eu vi uma lista sobre as diferenças entre a voz de Deus e a voz do inimigo. Gostaria de saber quem criou essa lista para dar o devido crédito. Ajudou-me imensamente na minha jornada e desejo que também lhe auxilie. Então, criei para mim uma versão parecida. Vou ler para você aqui, caro ouvinte, a lista dela. Então vamos lá. A voz de Deus te acalma, te abençoa, te lidera, te perdoa, te encoraja, te afirma e te conforta. A voz de Satanás te apressa, te rouba de ti, te pressiona, te condena, te envergonha, te amedronta e te preocupa. A próxima vez que for tentada a crer na segunda coluna acima, olhe cuidadosamente para a primeira, para a voz de Deus. Cada palavra na primeira coluna é a verdade sobre Deus e pode ser encontrada na sua Bíblia. E eu quero repetir para você, querido ouvinte, a voz de Deus te acalma, te abençoa, te lidera, te perdoa, te encoraja, te afirma e te conforta. Quando criança, costumava sentar-me nos campos gramados e coletar pequenas margaridas que ali cresciam. Nos meus dias, aquilo era a forma científica de determinar se o menino que você gostava também compartilhava do mesmo sentimento com você. Eu arrancava as pétalas da minha flor uma por vez, intercalando as frases bem me quer e mal me quer. Ficava sempre esperançosa que a última pétala que eu arrancaria terminaria com um final feliz de bem me quer. Certo dia, tive uma doce ideia.
Imaginei que arrancava a pétala de uma margarida que Deus me deu. Só que dessa vez, cada pétala que arrancava dizia bem me quer. Chegou o tempo de desconectar a voz das pessoas que te feriram da voz genuína de Deus. Escolha somente olhar para Ele. Ele é muito digno de confiança, é gentil, é amoroso. Você poderia passar uma eternidade inteira em seu campo cheio de flores perfumadas e ainda assim, a última pétala, a última palavra sempre seria: Ele me quer bem, bem me quer. Ai, que lindo esse episódio! Esse foi o nosso episódio de número 6, onde podemos ver aqui que precisamos ser curados por algumas feridas, de que talvez alguns líderes religiosos ou alguém da sua casa mesmo possa ter causado em você. Não devemos confundir pessoas que nos mostraram certas coisas com o real de quem Deus é. Acabamos fazendo isso, principalmente quando crianças. Você viu aqui que foi o exemplo da Andy. Mas que através desse episódio de hoje, nós possamos abrir os nossos olhos e sermos curadas das feridas causadas. Um grande beijo e nos vemos no episódio de número 7. Até mais!